Paz e esperança em Cristo para você e para sua família. Está começando mais um culto Esperança em Cristo aqui na Igreja Batista Nova Esperança. Sou Michel, pastor Michel. Seja bem-vindo, que Deus possa falar ao seu coração nessa noite. É um culto online, gente, é diferente. Por conta aí da pandemia, dos problemas que nós tivemos, o contexto aqui social, geográfico aqui da igreja, a questão do pessoal que estuda, trabalha, não tem oportunidade de vir direto para a igreja. Já era um desejo antigo nosso de fazer alguma coisa nesse sentido, antes da quarentena obrigatória de 2020. Então, aprove o Senhor que nós estamos online no meio da semana aqui na igreja. Culto de terça-feira é online, culto de quarta-feira também é online. E sexta-feira que eu encontro com mulheres também quinzenal, também ambos online, domingo presencial. Então esse formato diferente, que para aqueles que moram distante aqui da igreja, aqueles que estão estudando ou voltando do trabalho agora, que não tem a oportunidade de vir direto aqui para o local de culto, você pode assistir a gente aí de onde você estiver. De repente você está aí na sala, no quarto, talvez até no banheiro, na laje, sei lá, no terraço, onde você estiver, que esse local que você esteja seja agora o local de culto. Você é a igreja, você que é servo de Jesus, você sabe que você é a igreja quando você se reúne com outros na mesma fé. Então, você está aqui comigo, está com esse aí também que está com você online. Então, nós somos a igreja de Jesus. Você que está nos assistindo pela primeira vez, é um amigo, uma pessoa que acompanha, gosta de assistir cultos pela internet, você é o nosso convidado a ouvir o que Deus tem para falar com você. Deus é o quê, Michel? Você? Não sou Deus, não. Mas nós entendemos que quando nós falamos da palavra de Deus, nós estamos pregando o Evangelho, e a palavra de Deus é a voz de Deus, é a inspiração do Senhor através das Escrituras para todo aquele que crê. A fé vem pelo ouvir. Então é Deus falando para você. Então abra o seu coração para você entender o que Deus quer falar com você. Isso tudo é pela fé. Um dia eu ouvi essa voz há muito tempo atrás, assim como tantos cristãos que estão agora com a gente, também um dia deram ouvidos à voz de Jesus e hoje caminham com Cristo. Não somos perfeitos, somos pecadores, erramos, mas estamos num processo de santificação. Fomos justificados pelo Salvador Jesus Cristo. Ele nos lavou dos nossos pecados, comprou a nossa entrada no céu. Pela fé nós ouvimos a sua voz e caminhamos com Ele. Você é o nosso convidado a não só assistir cultos pela internet, mas entregar a sua vida, a expressão que a gente usa, entregar o coração, a sua alma, a sua mente ao Senhor Jesus Cristo. Você vai ver o que Ele vai fazer da sua vida, o que Ele promete. A promessa da salvação eterna é assim, ó. O resto é bônus, mas a salvação, ela é imediata. Seu nome é escrito no livro da vida, que é mencionado lá em Apocalipse, e aí você tem a entrada no céu garantida, que quando o Senhor te levar um dia para a eternidade, não tem outro lugar que você vá a não ser ao lado do Senhor Jesus Cristo. Então você é o nosso convidado a também participar com a gente deste culto, né? De forma um culto que presencialmente não está acontecendo, né? Você não está aqui comigo, mas nós estamos aqui de forma impessoal para adorar, para servir, para celebrar a Deus. Quem sabe, né, a gente tem aí uma ideia de quando as coisas mudarem socialmente aqui na comunidade da Vila Cruzeiro, porque a gente está aqui na Vila Cruzeiro, na Penha, né, no Rio de Janeiro, você sabe, você que acompanha, você conhece aqui a igreja, ó. Aí a igreja ficando cada vez em larga escala, né, longe, né, tá mais distante. Então aqui a gente está na Vila Cruzeiro e quem sabe, né, mudando essa questão social, as coisas mudando, as pessoas se apresentando aqui nas quartas-feiras, a gente não pode fazer novamente esse formato misto, que além de estar online para o público de casa, presencial aqui na igreja também não tem problema nenhum quanto a isso. Então a gente pode mudar o formato, ir ali para baixo, botar uma mesa e ali celebrar a Deus com o público que estaria presente, né? Que estaria presente na igreja, e o pessoal de casa também. É uma ideia, mas para isso tem que ter público, tem que ter pessoal vindo para cá e a gente participa. Por exemplo, aqui ó, tô na galeria. Galeria não dá para vocês verem aqui, vou preparar um esquema de repente que eu consiga filmar, mas aqui eu tô na galeria, tem lugar aqui para sentar.
casa, celebrando a Deus também. Então faça desse lugar onde você está, independente de onde seja, o seu lugar de culto. E a nossa oração é que o Espírito Santo ele esteja nesse local aí fazendo morada, transformando vida. Essa é a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo esteja aí agora entrando na sua casa, guardando a sua família, falando ao seu coração, trazendo paz, trazendo renovo, transformação, que todo engano possa sair e que você possa abrir os seus ouvidos espiritualmente falando e fisicamente falando para ouvir verdadeiramente aquilo que Deus quer falar com você, doa quem doer. Que você não possa ser uma pessoa que se agrada com engano, não. Mas que você possa querer ouvir apenas aquilo que Deus quer falar com você. Amém? E Deus então te abençoe dessa forma poderosa. Vamos adorar o Senhor, vamos lá? Boa noite, irmãos. Bem-vindo a mais um Esperança em Cristo. Que essa noite seja abençoada, que os louvores aqui entoados nesse momento tragam alegria para o seu lar, que seja uma noite muito abençoada com o nosso amado Cristo Jesus. Nós confiamos em um Deus verdadeiro, um Deus vivo, que está sempre a nos proteger.
Aleluia, nem olhos viram e nem ouviram as grandes coisas e maravilhas que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Amém. Deus te abençoe. Mas é quinzenal, encontro com mulheres. Então, aí nossas programações do meio de semana. Você sabe que terça-feira, no caso ontem, o culto também é de forma online, acontece aí via Google Meet. A gente está usando muito o Google Meet nessas conferências. Então, se você quiser ter acesso, falar com a gente, ou você entra em contato com a gente pelo telefone, a gente coloca algumas programações dessas de forma de Google Meet, né, de videoconferência, a gente coloca no Facebook. Mas caso não apareça lá por algum motivo, seria bom se você entrasse em contato com a gente, liberasse aí o seu telefone, a gente te cadastraria no WhatsApp que nós temos, num grupo do WhatsApp chamado Nova Esperança News. E esse grupo, ele é um grupo que só o administrador posta, fica tranquilo que não vai ficar enchendo a sua caixa ali de mensagenzinhas diárias, nada disso. Mas é apenas para informar sobre as programações da igreja, né, os cultos da igreja. Aí fica mais fácil de você ter acesso de forma rápida, né? Você vai ser aí a prioridade, porque tudo vai direto para lá primeiro, depois vai para as outras redes muitas vezes. Então, o que você está perdendo? O que você não participa? Vamos lá, participa com a gente, é o 2199-157-2387. Aí você estando lá no grupo da igreja, é um grupo para amigos, pessoas, e aí a gente coloca você para você, em primeira mão, saber sobre os horários, os links, né? Receber os links dos cultos, principalmente esse de terça, esse de quarta, por exemplo, agora eu coloquei, tem o de sexta-feira. Então, você, em primeira mão, você recebe esses contatos ali. E se quiser saber mais sobre a igreja, você já conhece, sabe o site da igreja, www.batistanovaesperanca.com, www.batistanovaesperanca.com. E aí consegue acessar o YouTube, o WhatsApp, todas as programações da igreja, www.batistanovaesperanca.com, batistanovaesperanca.com, batistanovaesperanca.com. Não tem como errar, não tem BR, é internacional, é chique, batistanovaesperanca.com. Então é o grande portal, por ali a pessoa vai para o Facebook, vai para o YouTube, vai para o Instagram, vai para o podcast, enfim, vai para todas as áreas que a igreja sabe sobre a igreja, né? Conhece sobre a minha liderança, a minha vida, né? Conta um pouquinho ali da biografia. E aí, enfim, você conhece um pouco mais da igreja, é só você acessar e ser abençoado. E vamos agora para o nosso espaço Escola Bíblica. Pegou isso aí, hein? Pegou, foi na quarentena, para a gente não ficar sem Escola Bíblica, colocamos aqui um quiz de perguntas e respostas. Temos aí, e geralmente não, sempre a pergunta tem a ver com o culto. Então, ó, fica ligado. Então, vamos lá para nosso momento Escola Bíblica Dominical. Vamos lá? Vamos lá, cabeças pensantes, abençoados de Jesus. Qual profeta mentiroso afrontou um profeta de Deus com suas profecias falsas? Qual profeta mentiroso afrontou um profeta de Deus com suas profecias falsas? Deixa eu tentar explicar aqui, para ninguém falar que não entendeu. Então, tem um momento ali na Bíblia que um profeta ele estava profetizando o que iria acontecer. Deus ia levantar a mão dele ali, né? A mão dele ia cair sobre o povo por conta do pecado, idolatria, injustiça social, abandonaram Deus. E ele estava falando sobre, né, a puxada de orelha que Jeová ia dar no povo. Aí veio um profetinha lá, engraçadinho, e começou a profetizar coisas boas, falando que aquilo que o profeta estava falando, o profeta de Deus, não iria acontecer. Isso é uma profecia mentirosa, né? Quem foi esse camarada? Letra A, Hanani.
Letra B, Semaías. Letra C, Ananias. Letra D, Micaías. E aí, gente, essa pergunta aqui é difícil. Não é fácil não, hein? É difícil. Se você acertar, vou te falar, hein? Você é o cara. Você tá bom na fita aí. Pensem, vou dar um tempinho maior aí, porque essa é difícil. Não vale procurar no Google, hein? Procura na sua Bíblia. Procura na sua Bíblia. Será que é Hanani, Semaías, Ananias, Micaías? Quem será esse profeta mentiroso que afrontou um profeta de Deus com suas profecias falsas? Pensem, 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 pensem. Pensa, cabecinhas. Vou colocar o tempo, hein? Música de suspense para vocês. Todo mundo no chutômetro. Pé. Tempo acabou, hein? Tempo acabou, hein? Será que vocês vão acertar, gente? Será que isso aí é muito difícil? Acho que é meio difícil isso aí, hein? Meio complicado, hein? Deixa eu já preparar o texto aqui para colocar na tela para vocês. Será que é a letra A? Será que é a letra B? Será que é a letra C? Será que é a letra D? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Letra C, pessoal, é Ananias, Jeremias 28, 15 e 16. Jeremias 28, deixa eu abrir aqui a Bíblia, 28, 15. Deixa eu colocar o texto aqui para vocês também. Olha aí, ó. Disse, pois, o profeta Jeremias ao profeta Ananias, sem vergonha esse Ananias, hein? Escute, Ananias, o Senhor não o enviou, mas assim mesmo você persuadiu essa nação a confiar em mentiras. Por isso, assim diz o Senhor, vou tirá-lo da face da terra este ano você morrerá, porque pregou rebelião contra o Senhor. Aí aqui, ó, só para acrescentar, e o profeta Ananias morreu no 7º mês daquele mesmo ano. A mão de Deus pesou sobre esse camarada. Ele abusou da sorte dele, afrontando um profeta de Deus. O que acontece? O profeta Jeremias estava sendo usado por Deus para profetizar ali em Judá contra o povo judeu, né, contra o povo de Judá, do Reino do Sul, por conta do pecado, da idolatria, abandono de Deus, injustiça social, enfim, tudo isso. A conta do povo chegou lá em cima. E Jeová iria usar a Babilônia, usou, né? Mas naquele momento iria usar a Babilônia para poder exortar aquele povo, né? Disciplinar aquele povo, porque a gente já falou aqui em algumas quartas-feiras passadas que Deus é um Deus que restaura e que disciplina. A gente está batendo nessa tecla aí. E um Deus que disciplina. E aí vem esse camarada, o Ananias, falando, não vai acontecer nada disso, começou a minimizar a profecia. Aí aconteceu o que aconteceu. Ananias, se você não sabia, você aprendeu. Essa aí era difícil, gente. Vou falar para vocês que era difícil, porque era difícil mesmo. O profeta vacilou, né, fez uma besteira lá e pagou o preço por isso, porque você não pode ir contra a voz de Deus. As pessoas, é igual o mundo hoje, né? O mundo hoje
Não, Deus é amor. Como se... Gente, como assim? E é incrível quando a gente escuta determinadas falas, defesas, expressões de pessoas que são pais. Porque a figura, né, de Deus, do divino nesse sentido, né, de Cristo, é a mesma nesse sentido de um pai. Se você ama, você vai educar e vai disciplinar. Mas eles partem do princípio, mesmo sendo pais, devem ter sido maravilhosos pais, né? Entre aspas. Porque Deus é um Deus que disciplina e isso não tira o amor dele. Pelo contrário, demonstra-o, né? Demonstra o amor dele. Mas, e aí aconteceu o que aconteceu naquela época ali. Outros profetas surgiram, nós vamos falar hoje sobre um deles. E fazendo a mesma coisa, profetizando no sentido de, a mão de Deus vai pesar sobre vocês. E sempre vi um grupinho que falava, não vai ser bem assim, não vai acontecer dessa forma, querendo minimizar. E aí a mão de Deus bateu pesado ali. Mas graças a Deus, pela oportunidade de aprendermos, oportunidade de podermos entender melhor a palavra de Deus. Nós vamos passar para o momento da palavra, só vou deixar aqui os dados, né, de ajuda, de auxílio para aqueles que às vezes estão nos acompanhando pela primeira vez, ou queriam saber, por isso que a gente precisa estar sempre falando. No passado distante, nós não tínhamos nada, não tínhamos conta bancária, não tínhamos nada, era um problema sério quando pessoas de fora queriam nos ajudar. Hoje, graças ao bom Deus, a tecnologia nos favorece e a gente consegue ter aí formas de poder receber. Nos ajude, gente, nos ajude porque o negócio tá brabo. Então a igreja, como eu sempre falo, tripé de trabalho nessa área financeira. Quais são? Patrimonial, social, eclesiástico. Então, todas as finanças da igreja, elas são centralizadas nesses três. Então, é onde nós investimos. Universo. Tem o ministério infantil. Então, peço também, abrindo um parênteses, que vocês orem, vocês que são crentes em Jesus, orem pelo trabalho social do ministério infantil aqui da igreja. Aqui. Pregar o evangelho, ajudar a comunidade de alguma forma, ser o diferencial, ser relevante, né, para a comunidade nesse sentido, tá bom? Então, tá aí os nossos dados de conta, né, o Pix da igreja, nos ajude, você que pode, tá aí, é um pouco do PagBank, do PagSeguro, e o Pix é o e-mail da igreja, ibnovaesperancavc@gmail.com. Que Deus te abençoe, guarde e prospere em todos os sentidos da sua vida. Então vamos ouvir um pouquinho aqui, mais um pouco da palavra de Deus. Nosso tempo já está acabando, o culto já está encerrando e nós vamos aqui participar desse momento da palavra. Vamos lá? Miqueias 2, de 6 a 11. Vamos lá, Miqueias 2, 6. 2, do 6 a 11. Eu vou lendo aqui, vocês podem acompanhar aí também. Vamos lá? Não preguem, dizem os seus profetas. Não preguem, dizem os seus profetas. Não preguem acerca dessas coisas. A desgraça não nos alcançará. Olha só. Ó descendência de Jacó. É isso que está sendo falado. Aí vai o profeta Miqueias. Ele cita o que os profetas falsos falam. Não vai acontecer desgraça, não fala nada disso, né, que era a mão de Deus pesando lá. Agora ele fala o que Deus realmente mandou ele falar. O Espírito do Senhor perdeu a paciência, é assim que ele age. As minhas palavras fazem bem àqueles cujos caminhos são retos. Mas ultimamente, como inimigos, vocês atacam o meu povo. Além da túnica, arrancam a capa daqueles que passam confiantes como quem volta da guerra. Vocês tiram as mulheres do meu povo, de seus lares agradáveis, de seus filhos vocês removem a minha dignidade para sempre. Levante-se, vão embora, pois este não é o lugar de descanso, porque ele está contaminado e arruinado, sem que haja remédio. Se um mentiroso, escute esse texto, esse versículo, se um mentiroso e enganador vier e disser, eu pregarei para vocês fartura de vinho e de bebida fermentada, esse aí será o profeta desse povo. Marca esse último versículo aqui. Olha o que o profeta fala,
né, citando aqui, né, usado ali por Deus, se chegar um mentiroso, falando na linguagem de hoje, enganador, e vier a você e disser assim, ó, eu pregarei para vocês fartura de vinho, de bebida fermentada, né, que era um sinal de alegria naquela época, esse será profeta desse povo. O que ele está querendo dizer? Que se chegar alguém falando só coisas boas, o povo vai ouvir. Se chegar uma pessoa falando coisas que não sejam tão agradáveis aos ouvidos, aí eles não vão ouvir. Você gosta de ser enganado? Você é enganado muito facilmente? Como que é isso aí? Primeiro me responda aí. Você gosta de ser enganado? Ou você consegue ser enganado muito facilmente? É algo a se pensar. Quando a gente olha aqui o Miqueias era um profeta que profetizou ali para o reino de Judá, ali no reino do sul, ali em Jerusalém. Um homem simples, alguns dizem que poderia ser um cara do campo, e ele profetiza ali. Jeremias cita ele, sabia disso? Jeremias 26 a 18, fala sobre ele. Fala do profeta Miqueias, um homem que se entregou para anunciar a palavra de Deus, doa a quem doer. Olha que interessante, quando a gente fala sobre o engano que agrada. Infelizmente, o povo, ele aceita, ele se compraz, né? Ele se alegra mais com a mensagem positiva do que com a crítica e a repreensão. Infelizmente, as pessoas são assim. E se essas pessoas, naturalmente, elas já são assim, imagina se elas têm uma má educação, porque tudo começa de berço. Porque se os pais não educam muito bem os filhos, como eu já disse aqui em outros cultos, eles vão crescer sem limites. Eles vão achar que eles podem fazer o que eles quiserem, sem saber como isso vai afetar o próximo. Isso é complicadíssimo. Então a pessoa ela cresce querendo ouvir só o que ela quer, e ela, quando ela chega nos lugares, ela quer que ela seja atendida exatamente como ela foi criada. Isso acontece nas igrejas. Acontece ou não acontece? Sim, acontece. Porque a pessoa às vezes chega nas igrejas, nós que somos líderes, pastores, a gente vive isso. Né? De repente, se tiver algum pastor, um líder aqui de muitos anos de liderança, ele vai saber disso. Eu vivo nessa igreja, compartilho, vivo, sou cristão há muitos anos, caminho na igreja desde os anos 80, então eu já vi muito isso. Pessoas que saem da igreja, pessoas que se frustram com a igreja, pessoas que brigam com líderes, brigam com pastores, sabe por quê? Porque a sua vontade não foi feita. Ou porque ele ouviu o que ele não queria ouvir. Eu já vi, gente, eu já vi membros batendo de frente com pastores, porque não quiseram ser disciplinados. Eu vi. E triste, porque eu já vi pastores, que não era o pastor titular da igreja, mas era pastor, e ele afrontou o pastor titular da igreja, porque esse o disciplinou numa reunião de liderança. Olha aí, numa reunião de liderança. Era um local onde algumas coisas estavam sendo... E não foi nada assim grave, não. Eu estava no dia, eu vi. Isso foi lá no início dos anos 90. E assim, era uma coisa que não precisava daquilo, mas a pessoa ela é tão cheia de si, a pessoa ela tinha tantos sentimentos arrogantes, a pessoa, de repente, a criação, a forma de viver, o contexto cultural, mas a pessoa não aceitou a disciplina. Isso é triste. E aí isso criam seres humanos, criam pessoas que na sociedade vão dar muito problema. Há muito tempo atrás, isso só tem muitas décadas, um bairro aqui vizinho, eu soube de um caso de um rapaz baixinho, pequeno, franzino, ele estava almoçando num restaurante, num bairro aqui vizinho, e existia um casal na frente. E você está comendo, você está olhando para frente, você está comendo, você está olhando para frente. Não tem como você fugir disso. E por uma questão de marra, como diz aqui o carioca, de soberba, de arrogância, a pessoa que estava com a namorada se levantou, porque achava que era forte e tudo mais, e ficou afrontando aquele rapazinho. E afrontava, esnobava, falava para cair na mão, aquele negócio todo. Essa história se tornou notório aqui nos bairros, tem muito tempo isso. E teve um momento que o rapaz parou de comer, ele terminou o seu almoço, ele foi, deixou o prato ali, bebeu o que ele tinha que beber, levantou, puxou uma pistola e deu na cara do cara lá e matou o cara na hora e foi embora tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Então, quer dizer, uma fatalidade aconteceu porque, de repente, foi mal criado, não teve disciplina e tudo mais. Isso acontece em inúmeros locais de várias formas possíveis, porque o problema vem por conta de algo que não foi tratado. Dentro do contexto do povo de Deus aqui, era algo semelhante.
né? O povo tinha abandonado o Senhor, o povo estava caminhando com suas próprias pernas, não querendo ouvir o Senhor, fazia tudo que era errado, idolatrava, muita coisa errada, injustiça social, né? O povo de Deus estava longe, vocês sabem disso, vocês leem o livro de Jeremias, vocês sabem disso, vocês leem o livro de Miqueias, vocês vão perceber isso. O povo se afastou de Deus, e aí a mão de Deus viria sobre o povo. Os profetas, eles pregavam a libertação, eles pregavam a restauração, eles pregavam a salvação, mas também eles anunciavam o julgamento dos maus. Eles também anunciavam o sofrimento por causa do pecado, mas o povo nunca quer ouvir esse lado da história. O povo quer ouvir coisas agradáveis, coisas boas. Aí eu pergunto para vocês, vocês acham que essa ideia, essa lição que o texto de Miqueias traz para a gente, ficou preso só lá na época do Antigo Testamento? É a mesma coisa nos dias de hoje. Hoje as pessoas, elas procuram igrejas que falem aquilo que ela gosta, que ela quer ouvir, e não o que Deus quer falar com ela através da palavra. É um Deus que só tem o norte da bênção, o norte da prosperidade. Disciplina, chamar atenção, exortar, não é para essas pessoas. E essas pessoas, elas reclamam, elas não querem ouvir a voz de Deus, elas querem ouvir o que elas querem ouvir. Esse é o problema. Então, a pessoa pode estar enganando ela, mas se aquilo for agradável a ela, ela fica feliz. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o engano que nos agrada. A gente precisa estar com nossos ouvidos aprimorados, calibrados, para ouvir a santa, poderosa palavra de Deus. Doa a quem doer. É uma mensagem enganosa que muitos querem ouvir. Ela não desmascara, ela não faz de conta que está tudo bem, que não está acontecendo nada de errado. É o evangelho do passa a mão na cabeça. É o evangelho fácil, né? É da igreja inchada. Aquela liderança, aquele pastor, né? Aquela igreja, as pessoas elas não se preocupam, não posso incomodar. Eu tenho que falar aquilo que a pessoa quer ouvir, eu não posso incomodar. Eu estava ouvindo uma entrevista de um pastor, de um líder de uma igreja, e ele estava comentando que ele estava pregando sobre o pecado, né, falando sobre a justiça de Deus, né, e a graça de Deus, né, que Deus veio para salvar o homem, mas ele falava muito do pecado e da justiça. E um grupo de pessoas saiu, e tinha um amigo dele que estava, né, no salão, estava na congregação, e viu, e no final do culto foi falar com ele. Falou assim, pastor, na hora que você estava pregando, a pessoa falou, eu vou embora daqui. A gente vem na igreja para se sentir bem, e esse pastor só fala de mal, de pecado, né? Só fala que a gente está errado. Eu não quero ficar aqui. É assim mesmo que acontece. Eu já contei de púlpito aqui, né? Alguns irmãos sabem, porque algo semelhante já aconteceu comigo, né? Deus está pregando aqui, foi um aniversário da igreja, e eu falei do pecado, eu falei da justiça, eu falei do arrependimento. Gente, é o néctar do evangelho de Jesus. Aí uma determinada pessoa que vivia no pecado, ela não aceitou. E ela saiu, foi para as redes sociais, vomitou nas redes sociais. Que igreja é essa? Que líder é esse? Que pastor é esse? Só fala de pecado. E a pessoa viveu na sua vida torta, porque aonde ela estava, né, estava ali acomodando o erro. Isso é complicadíssimo. O evangelho, ele veio para desnudar o pecador. Ele veio para mostrar, a lei de Deus, ela veio para isso, para empurrar o pecador para próximo de Deus. Não adianta o pecador, sou mentiroso, sou pecador, mas tem gente pior do que eu. Não, o critério não são as outras pessoas. O banalizador, né, o balizador, melhor dizendo, não são outras pessoas. É a lei de Deus. Então, quando você estiver diante de Deus para ser julgado por Ele, porque Hebreus 9:25, né? Hebreus 9 fala sobre isso, que o homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Virá um juízo e todos nós seremos julgados. Não adianta você chegar lá e falar assim, Senhor, mas o Hitler foi pior do que eu. Não, você não pode se comparar com uma outra pessoa. Você vai ser julgado individualmente e a sua base de julgamento é a lei de Deus. Às vezes a gente faz aquele teste, né, da mentira. Quantas vezes você já mentiu na vida? Uma vez só. Quem mente uma vez na vida é o quê? Mentiroso. É igual a pessoa que mata uma pessoa. Ele é o quê? Um assassino. Então, você não precisa mentir várias vezes para ser caracterizado como mentiroso. Você mentiu uma vez, você é um mentiroso. E é assim com todos os pecados.
E aí as pessoas, não, eu minto, eu peco, mas eu vou chegar lá do lado lá, Deus é misericordioso, vai dar um salvo-conduto. Não tem isso na Bíblia. Somente aqueles que reconhecem que são pecadores, que confessam os seus pecados, se arrependem deles, deixam e caminham com Cristo, esses, pela fé, através da graça de Deus ali, né, pela graça de Deus, mediante a fé, esses sim é que herdarão o reino dos céus. Mas o povo quer ouvir as coisas agradáveis. Na verdade, esse é o profeta falso. É aquele que fala o que as pessoas querem ouvir. É aquele que esquece, deixa de lado todas as exortações e fala só de bênção. A gente vê muito isso nos dias de hoje. Mas o profeta certo, verdadeiro, é aquele que parece um palestrante desmotivacional. É assim, né? É um palestrante desmotivacional. A principal mensagem dele é chamar o pecador ao arrependimento. Ele fica todo momento pregando e chamando o pecador ao arrependimento. Ele não fala o que o pecador quer ouvir. Ele fala o que Deus direcionou ele para ouvir. O que está escrito na palavra de Deus. E é isso que nós precisamos entender. Quando nós estivermos procurando ouvir a mensagem de Deus, estivermos na igreja, você não veio para a igreja para ouvir o que você quer ouvir. Você veio na igreja para ouvir o que Deus quer falar para você. Uma vez um pastor triste, eu estava conversando com um pastor, ele estava falando, poxa, o fulano, que era uma pessoa da igreja, falou que a minha mensagem é fraca, que a mensagem não vem de Deus. Olha só, gente, como que você vai... Pensa comigo, olha só, olha o nível que uma pessoa chega dentro de uma igreja. Quem é que o pastor, ou a pessoa que está na frente, está pregando, o que ela está fazendo ali? Para pensar. O que aquela pessoa está fazendo ali? Ela pode ter dificuldade na dicção, ela pode ser uma pessoa que é gaga, mas ela está lendo e ela está ensinando a poderosa palavra de Deus. Você pode até não gostar da forma que a pessoa comunica, porque cada um tem o seu jeito de comunicar. Mas você não pode falar que a mensagem é fraca. Que isso, gente? A mensagem é a palavra de Deus. Se você está vendo, ou olhando, ou definindo a mensagem daquele pregador como fraca, quem está fraco é tu. Quem está fraco é você. Você não tem a percepção, você está muito longe, distante do reino de Deus. Você precisa sentar, observar e absorver aquilo que está sendo pregado, e como os bereanos fizeram lá em Atos 16, comparando na palavra de Deus para ver se é aquilo mesmo. Se for aquilo mesmo, a comunicação do pregador é um detalhe, mas o que está sendo anunciado ali é a poderosa palavra de Deus. O pregador verdadeiro, ele fala aquilo que as pessoas não querem ouvir, que nós estamos errados, que estamos em dívida com Deus e com as pessoas que estão ao nosso redor, que não fazemos o que nós deveríamos fazer. Motivação, gente, é só no final, quando se fala sobre o perdão, sobre a vida com Deus, mas a palavra ela precisa ser pregada assim como ela foi anunciada. Quem só fala aquilo que agrada ao público pode não estar dizendo o que agrada a Deus. Nunca se esqueça disso. Quem só fala aquilo que agrada ao público pode não estar dizendo o que agrada a Deus. Miqueias, ele deixou muito claro isso. Quem eram os culpados no texto que nós lemos de Miqueias? O povo e os profetas. Os profetas errados, que falavam aquilo que Deus não falava, e o povo que queria ouvir só essa mensagem errada. Miqueias não teve meio termo. Miqueias falou o que estava ali para falar e acabou. Assim como Paulo falava, e ele exorta as igrejas, nós temos que parar de ficar procurando igrejas ou pregadores que afagam o nosso eu, né, ou a nossa mente. Não, você precisa buscar a verdadeira, precisamos deixar de ser meninos da fé e buscarmos a verdadeira mensagem que está contida na palavra de Deus. Fujam dos profetas falsos. Cuidado com esses que só pregam coisas legais, né, que nunca exorta, que nunca chama atenção. Cuidado se você está num local onde o teu pastor nunca puxou a tua orelha, nunca chamou atenção, as mensagens dele é só prosperidade, prosperidade. Cuidado, porque isso não é bíblico. Cuidado, cuidado. Procure escutar a verdadeira palavra, esteja com o seu coração aberto para ser chamado a atenção. Você precisa trabalhar para Jesus. Você precisa ser contribuinte na casa de Deus, não só financeiramente, mas com seus dons. Você tem que parar de botar desculpa em tudo para não fazer a obra de Deus. Isso tudo está errado.
Você acha que você vai viver a vida para sempre assim? Você promete e não cumpre, você compra e não paga. Você vem na casa de Deus, na casa de Deus, no local de culto, e você não soma de maneira nenhuma. Mas é por causa disso, é por causa daquilo. A gente sabe, todo mundo tem o seu problema, todo mundo tem a sua dificuldade, mas você precisa se disponibilizar, vencer os problemas, é como eu falei anteriormente. Você já colocou diante de Deus a tua agenda, a tua enfermidade, os teus problemas pessoais? Você já colocou diante de Deus isso? Se você não colocou, então você está acomodado. Se você tem uma enfermidade, eu vejo minha mãe, gente. A minha mãe, ela tem um problema, eu encerro com isso. A minha mãe, ela tem um problema nas pernas, na coluna, ela tem dificuldade, ela chora porque ela não pode estar aqui na igreja. E quando a gente coloca um vídeo para ela, e ela vê o culto, ela fala, gente, mas a igreja está vazia. Por que o povo não está indo para a igreja? Isso é um absurdo. Você vê, ela assim, entre aspas, ela é um novo convertido. Se converteu ali em 2007, mais ou menos, novo convertido nesse sentido, porque ela não está constantemente aqui com a gente por causa dos problemas de saúde. E ela não consegue entender mas como que as pessoas não vêm, elas têm saúde, elas estão trabalhando, elas não podem sair do trabalho, o que está acontecendo? Porque muitas pessoas não entendem. Se você chamar um africano, uma vez eu ouvi um testemunho de um africano falou, olha, eu fiquei impressionado com a igreja brasileira. O africano falando, eu não sei qual era o país da África, mas ela falou, estou impressionado com a igreja brasileira. E é totalmente diferente da africana. Vocês não valorizam o culto ao Senhor, vocês não valorizam a oração, vocês não valorizam o estudo bíblico, a gente não tem metade do que vocês têm no Brasil, e vocês não valorizam. Por quê? Porque a gente não valoriza porque a gente vive da forma como a gente vive hoje aqui. E a gente tem que mudar, gente. Se a gente quer uma igreja crescendo, se a gente quer que o evangelho seja propagado, a gente precisa mudar. A gente não pode ser como esses do povo de Judá, que queriam ouvir só o que queriam ouvir, que se agradava com engano. Não, a gente precisa buscar a verdadeira essência, a gente precisa procurar a palavra de Deus, a gente precisa estar apto para ouvir, para aprender, para ensinar. Às vezes eu vejo compartilhamentos ou curtidas de outras redes sociais. Não é ciúme não, mas é só para a gente ponderar isso aqui. Vamos falar como Isaías. Arrazoemos aqui, pensemos aqui. Membros que curtem, compartilham mensagens de outras igrejas, de outras comunidades de fé, e a sua própria igreja não assiste o culto, não compartilha, não curte. Gente, o que está havendo? É a sua própria comunidade de fé. Isso não existe, são coisas assim que não tem lógica umas coisas dessas. Então a gente precisa acordar, a gente precisa viver o evangelho de Jesus, a gente precisa caminhar nesse ministério aqui, trabalhar. Você que é crente lá na sua igreja, dê valor à sua igreja lá, quando tiver o culto lá, não vá para outro culto de outra igreja, esteja naquele culto lá, valorize. Se você, por exemplo, não pôde assistir um culto online, ou não pôde estar na igreja naquele horário porque houve uma emergência, alguma coisa, você tem o outro dia para você assistir. Todos os cultos da igreja, por mais que eu esteja aqui, no outro dia eu assisto, eu escuto, eu vejo. Será que é tão difícil? Essa é uma coisa que a gente não consegue entender. Mas a gente precisa mudar, gente, porque a vida está passando, estamos envelhecendo, Jesus está levando muitos para a eternidade, e a gente precisa mudar a nossa forma de viver o evangelho. A gente não pode ser como o povo da época de Miqueias. Não podemos fazer isso. Desconfie das mensagens fáceis. O evangelho exige algo muito difícil, que é arrependimento e mudança de vida. Essa igreja aqui, enquanto Deus quiser que eu seja o pastor, ela vai apregoar isso, ela vai ensinar isso, arrependimento e mudança de vida. A gente vai ensinar você a pescar, a gente não vai te carregar no colo, a gente vai te ensinar a pescar. Enquanto você não puder andar, a gente vai te ajudar. Mas quando eu perceber que você tem força nos joelhos para caminhar, você vai caminhar. Nem que eu coloque aquela coisa de carregar peso, e coloque você em pé e levante você e vai empurrando você como um carrinho. Mas você precisa caminhar, você precisa crescer. Fico feliz porque a igreja de Jesus aqui nesse local é uma igreja jovem e madura, mas nós precisamos amadurecer muito mais. Então eu conto com vocês, membro da Nova Esperança, para mudar o jeito de ser. Você que é amigo, que está nos acompanhando aí também, mude, transforme-se através do poder do Evangelho de Jesus. Deixe que o Espírito Santo mude você, mude a sua mente,
né? Metanoia, transforme a sua mente. Não fique procurando palavras agradáveis que vá afagar o seu ego, afagar o seu coração. Não. Permita que o Senhor ministre o seu coração da forma como Deus quiser ministrar. Mesmo que a mão de Deus seja pesada sobre você. Aproveite esse momento para aprender, para aprimorar-se, para crescer como crente. A caminhada de fé ela não é fácil, não é fácil, ela é difícil. Está aqui uma pessoa que vive há mais de 35 anos nessa caminhada, é muito difícil, muito difícil. Muitas lágrimas serão derramadas, muitas dores você sentirá, não é fácil, é muito difícil, mas você tem um prêmio que é além dessa vida. Como diz Paulo, se você espera somente nessa vida, você é pior, é o mais miserável dos homens. Você tem que entender que a tua esperança, o teu prêmio, o teu galardão, a tua coroa é na eternidade. Mas nessa caminhada aqui, você vai sofrer muito, você vai ter muita dificuldade, porque você vai ter que negar o teu eu diariamente, você vai ter que liberar perdão, você vai ter que se esforçar, você vai ter que fazer como Paulo disse, né, esmurrar a sua carne até a escravidão, e isso tudo causa dor, né, causa desconforto, mas é aí que a graça de Deus superabunda, é aí que a graça de Deus é derramada, e você vai ter uma experiência sobrenatural com Deus. Você pode estar com o corpo moído, né, triste, às vezes abatido, mas nunca abandonado, porque o Senhor é contigo, Ele caminha com você no deserto. Lembra lá do texto de Paulo, que ele fala, pude estar abatido, mas não desanimado, ele usa umas expressões, né, que você percebe claramente que não foi fácil a vida de Paulo, assim como não foi de nenhum dos apóstolos do Senhor e nenhum discípulo de Cristo. O que se prega hoje, o que a gente vê hoje na mídia, isso não é o Evangelho, não é o Evangelho. Cuidado com as pessoas que você segue, cuidado com as instruções que colocam para você, que muitas vezes são verdades ou meia-verdades, ou até mesmo inverdades, coisas misturadas para te enganar e te levar para o engano. Não se agrade com o engano. Essa é a nossa palavra hoje aqui, em nome de Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos aí, vamos orar. Coloque sua vida diante de Deus e vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos, louvamos o teu nome pela oportunidade de poder adorar o Senhor. Antes de mais nada, coloca aqui os pedidos de cada irmão em Cristo, Deus, esses que eu já li aqui, cada irmão agradecimento, pedido, coloco cada um deles diante do Senhor. Peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor responda, né? Que o Senhor responda a cada pedido conforme o teu querer, conforme a tua vontade, que a sua vontade seja feita, Deus. Tem pedidos, tem agradecimentos, tem pedidos por cura, por restauração, por portas a serem abertas, Senhor, que tudo possa ser feito de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu querer. Abençoe, Deus, cada um aqui, Deus, que está conosco, que está orando agora. De repente tem uma pessoa que está fraca na fé, está desanimada. Senhor, ergue essa pessoa, levanta essa pessoa em nome de Jesus, transforma ela em nome de Jesus. O Senhor é o Deus que pode todas as coisas, que não possamos ser como o teu povo naquela época, Deus, que com comichão nos ouvidos, só queria ouvir as heresias, as coisas agradáveis, e não deram os ouvidos aos profetas de Deus, assim como aconteceu com Jeremias e Ananias. Ananias sofreu, foi preso, e deram ouvidos ao profeta falso. Deus, que não seja essa a nossa realidade. Esse que possa estar nos ouvindo agora, que ainda não teve um encontro com o Salvador, Deus está entendendo que precisa do Senhor, que precisa de uma mudança, que entende que os seus pecados atingiram um nível que não é mais suportável. Deus, em nome de Jesus, salva essa vida agora. Que ele possa agora, Deus, estar confessando os pecados, se reconciliando com o Senhor, entregando a sua vida ao Senhor. Salva ele agora, em nome de Jesus. Deus, é o nosso pedido. Deus, abençoa a tua igreja, abençoa as programações, abençoa esse trabalho aqui nesse lugar, as áreas financeiras, sociais, eclesiásticas, Senhor, os ministérios, a visitação, Deus, a parte de tecnologia, a parte do ensino, a parte do ministério infantil, Deus, todas as áreas, trabalhos, Deus, está tudo em tuas mãos. Mande trabalhadores, Deus, para essa seara. Pedimos ao Senhor, mande colaboradores presencialmente aqui, fisicamente aqui. Mexa também, trabalhe corações de vidas de pessoas, Senhor, que são corações bons, que às vezes querem procurar organizações para ajudar, até mesmo financeiramente, Deus, que eles possam encontrar em nós, ó Pai, esse alvo. Deus, abra-se portas, para que possamos, ó Pai, alcançar vidas, salvar vidas, para a honra e glória do Teu nome.
Deus, nos colocamos aqui à disposição. Eu, Pai, como teu filho, me coloco à tua disposição para que o Senhor use conforme o teu querer, conforme a tua vontade. O que eu peço ao Senhor, Deus, é que o Senhor me dê força espiritual e força física, saúde física, para que eu possa continuar na demanda aqui desse trabalho, dessa missão. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Obrigado pela presença, gente. Que Deus abençoe a cada um. Está encerrando aqui mais um culto Esperança em Cristo. Que Deus continue a falar com você. Acompanhe a gente aí nas redes sociais. A gente vai colocando vocês aí essas informações, tá bom? Deus abençoe, fiquem na paz e tchau.